Olá, ontem eu tive encontro no grupo Svadhyaya e foi um assunto muito interessante e um assunto que eu acho de extrema importância para qualquer pessoa. Percebo, como terapeuta, muitas pessoas me procurando, tentando transformações, tentando mudanças, tentando encontrar um sentido para a vida, tentando ter comportamentos diferentes e a gente vê que a pessoa patina, ela não consegue mudar. Então eu resolvi ontem entrar num ponto específico que até então não tinha entrado e que são dois pontos determinantes na nossa vida. Se a pessoa, qualquer uma, tiver atenção nesses dois pontos, ela vai com certeza conseguir fazer mudanças na vida dela, e mudanças radicais, mudanças realmente é, 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 com significado. E a primeira dessas duas situações, desses dois pontos que ela tem que colocar atenção, a primeira e a mais importante, se chama impressão. E o que seria isso? Quando a gente recebe informações do mundo através dos nossos sentidos, são meras informações. Não importa se essa informação ela tem um peso muito grande, ou se é uma informação simples. Como, por exemplo, você olhar na janela e falar: está chovendo, está frio. Ou você receber uma resposta de uma pessoa que você não esperava, grosseira, que você se sente totalmente frustrado, decepcionado com aquela pessoa, e aquilo te irrita. Não importa. São meras informações que estão chegando para você, elas são neutras. O jogo na sua vida começa a contar quando você tem a impressão sobre essa informação, ou seja, quando você analisa essa informação. Então vamos colocar o primeiro exemplo. Você olhou lá fora, está chovendo, está frio. Qual a impressão? Está chovendo, está frio, então vou ter que pôr casaco, né? Vou ter que me preparar para esse dia que eu vou ter que sair. Então você vai. Quando você pensou estar frio, isso te traz uma emoção de quê? Preciso ter cuidado, preciso me preparar para não sentir frio. Então o teu sistema bioquímico já se prepara para um dia frio, certo? O segundo caso, quando você está com uma pessoa e de repente aquela pessoa tem uma atitude explosiva com você que você não esperava aquilo de forma alguma daquela pessoa. E aquela forma explosiva é te atacando. Então você na hora se irrita e quer devolver aquela agressividade. Nós temos uma estrutura dentro do nosso cérebro chamada amígdala cerebral. Não é a amígdala que nós temos na garganta. Essa amígdala cerebral, a função dela é ficar vasculhando as nossas emoções. Ela está o tempo inteiro em alerta às nossas emoções. Quando você se irritou com aquela resposta intempestiva dessa pessoa que você não esperava, você subiu aquela raiva, automaticamente a sua amígdala reconhece essa emoção e aciona todo um processo bioquímico dentro do seu corpo, te preparando para lutar ou para fugir. Por que lutar ou fugir se não gostei de uma reação de uma pessoa na minha frente? Porque o nosso cérebro, ele ainda entende tudo como lá nos primórdios. Se você ficou com raiva, se você tomou um espanto, você está correndo um risco de vida. Pode ser um animal querendo lhe comer, pode ser um predador seu. Só que hoje em dia não é mais assim, só que o cérebro não sabe disso. As reações são as mesmas. Então, quando você vê aquela raiva, te coloca em modo de estresse. Estresse o quê? Você está correndo risco de vida. Então, ele aciona o hipotálamo, que é uma outra estrutura dentro do corpo, e o hipotálamo aciona a produção através da hipófise, as glândulas, para produzirem os hormônios, para preparar o seu corpo para ter uma ação mediante aquela situação. E ao mesmo tempo que o teu sistema emocional, que é o sistema límbico que controla, começa a crescer, ele começa a depletar, a tirar de cena o teu córtex frontal, que é onde está o teu pré-córtex, a tua área de raciocínio, a tua área de lógica, a tua área de certo e errado, a sua área de ética, de bom senso. Como você perde essa área, você fica à mercê do teu sistema emocional. E aí você age intempestivamente, sem conseguir raciocinar sobre o que você está falando. E aí que praticamente sempre as suas ações, o seu comportamento é errado. Então, se você fica atento à sua impressão, como você entende o que está acontecendo, antes de permitir que o seu sistema emocional se prepare para aquilo, e isso é treino,
a sua vida muda completamente. Porque essa pessoa que explodiu com você, por exemplo, que você não esperava, você não vai reagir diretamente a ela, porque você treinou, você adquiriu autoconhecimento, você sabe como o teu sistema funciona. Então você vai fazer o quê? Você fala, pera, respira, respira, controla, vamos tentar entender o que está acontecendo. Uma vez que você segurou esse processo emocional, de crescimento emocional, você permite que o teu córtex receba essa informação e trabalhe em cima dela, de uma forma racional. Dessa forma você vai oferecer uma resposta muito mais assertiva. Resumindo essa brincadeira, se você incorre em não ter essa análise, entra nesse processo, responde com todo o ímpeto que você tem aquela grosseria. Quando você faz isso é porque o teu sistema emocional já acionou o hipotálamo, a amígdala acionou o hipotálamo, que acionou a hipófise, que mandou fabricar todos os hormônios que você precisa para reagir. O teu hipotálamo também acionou todo o teu sistema motor, né, através do sistema nervoso, né, autônomo. Então você já está preparado, você começa a falar o que tiver que falar, o que vem na sua cabeça, porque você não tem mais o córtex frontal. Então você se sentiu agredida, você acaba agredindo, às vezes até mais do que precisaria. E a situação estraga. Vamos supor que essa pessoa seja uma pessoa no teu relacionamento afetivo, seu namorado, seu marido, sua esposa. Então ali se instalou uma briga, cada um vai para sua casa. Esse modo que você está de estresse continua, porque você gosta muito daquela pessoa. Aquela pessoa faz parte da sua vida de uma forma muito próxima, muito íntima. Então vocês ficam brigados. Ela lá, você aqui, ele lá, você aqui. E isso continua na sua cabeça rodando. Mas por que ele agiu assim comigo? Por que ela agiu assim comigo? Você começa, e aquilo fica na sua cabeça em ebulição. Enquanto você está chateada ou chateado com essa situação, enquanto isso está na sua cabeça rodando, está mantendo toda a sua produção hormonal para esse sistema de luta ou fuga funcionando, produzindo. Então está produzindo noradrenalina, adrenalina, está produzindo N hormônios, cortisol, tudo em grande escala. Só que o evento já passou, o evento em si já passou. Já passaram horas e você continua produzindo. O que vai acontecer ao longo do tempo, você nesse estado de estresse crônico? Essa produção que se mantém, ela vai te acarretar lá na frente doenças. E podem ser doenças sérias. Fora memórias que vão sendo gravadas. Porque quando você está participando, você está vivendo uma forte emoção, a tua amígdala também aciona o teu hipocampo. O hipocampo é responsável pelas memórias. Como aquela informação vem com uma valência muito grande, ele registra essa cena, esse momento, com muita força. É uma memória muito forte, muito vívida. E ele vai registrando uma memória vívida em cima da outra. E aquilo vai se tornando um pacote de informações desagradável da relação que você está tendo com a pessoa que você gosta. E só que esse pacote ele tem muita valência, ele tem muita força. Então, nos dias que se sucedem, vocês conseguem corrigir a situação. Mas ficou uma memória muito forte. Essa memória a gente pode chamar de a mala. Passa-se 6 meses, 1 ano, 2 anos da relação, vocês nunca mais voltaram a ser o que eram. Por quê? Porque existe aquela mala que vieram a ela se somando outros casos como esse, e vocês vão carregando essa mala. E essa mala cada vez fica mais pesada para os dois carregarem. Então, qualquer discussãozinha que tem lá na frente, a sua impressão primeiro é qual? Resgatar essas memórias. Por que essas memórias? Porque elas são fortes na sua cabeça. Elas são fortes no teu sistema neural. Então, tudo que uma impressão busca de memória são as que têm mais valência inicialmente. Então, sempre vai vir o que? O que é desagradável primeiro. Então, você já toma aquela resposta dele ou dela de uma situação completamente diferente, num futuro, já de forma enviesada. E assim começa a relação. Da mesma forma, ele ou ela pensa. Acontece o mesmo com o corpo dele, com as memórias dele ou dela. Então fica aquele embate, aonde as impressões já não são impressões novas, já não são impressões daquele momento específico em si. Essas impressões, elas já puxam a mala. Por isso que eu falo, é aquela malha pesada que cada vez pesa mais. E a relação nunca mais se alinha. E as pessoas acabam se rompendo uma relação. Por quê? Porque simplesmente não conseguem mais olhar o outro sem buscar essa mala, essas memórias.
que tiveram grande valência. Então, a atenção toda tem que estar aí, nesses dois itens. Primeiro, atenção às impressões que você tem a cada situação que acontece na sua vida, mesmo que ela seja com a mesma pessoa ou na mesma situação. Cada impressão é uma impressão que precisa ser corretamente avaliada. Segundo ponto, façam tudo para manter o sistema emocional de vocês equilibrado. É a cereja do bolo. Porque com o sistema emocional equilibrado, você tem o teu córtex frontal totalmente liberado para raciocinar, para usar de bom senso, para entender o que é certo, o que é errado, ser justo, ser moderado. Se você permite que o teu sistema emocional altere, você perde essa possibilidade racional de interpretação. E quando você perde essa possibilidade racional de interpretação, você derruba consideravelmente a capacidade ou a possibilidade de respostas assertivas. É inversamente proporcional. Quanto mais você derruba o teu seu córtex frontal, mais aumenta o índice de você errar no seu comportamento. Então, ter o seu sistema emocional, quem representa ele é o sistema límbico, responsável por ele, dentro do nosso cérebro, totalmente equilibrado, te permite sempre avaliar a situação e sempre ser assertivo. A sua possibilidade de gerar comportamento assertivo, positivo, é 1000 vezes melhor. E quanto mais comportamento assertivo você tem, obviamente, mais alinhado com o objetivo que você deseja chegar, você vai estar. Ou seja, muito mais possibilidades de sucesso em todos os campos da sua vida. Grave isso. Atenção à impressão que você tem de qualquer fato. Não respondam à primeira impressão. Nesse caso que eu coloquei como exemplo aqui do casal, numa próxima discussão, não deixe que essa sua impressão já puxe esse pacote de memórias da primeira briga. Trate ela isoladamente. Nesse momento aqui, por que que ele ou ela agiu assim? Eu vou tratar a impressão desse momento. Você vai ver que isso muda todo o jogo e você salva a sua relação. E vocês podem ser felizes para sempre. É bonito, né? Mas é verdade. Porque o que estraga qualquer relação, seja afetiva, seja profissional, seja de amizade, qualquer relação, qualquer interação entre duas pessoas, são as famosas impressões. Porque com o decorrer da relação, vai se agregando um monte de episódios. E os episódios desagradáveis tendem a ter muita força emocional. Então eles têm um armazenamento numa latência muito maior no cérebro. Então toda vez que acontece uma nova discussão, um desacordo, um desalinhamento entre as duas pessoas, a primeira memória que vem é a negativa. E aí você pega isso como impressão e você já faz uma avaliação negativa daquilo antes de analisar corretamente. E se você tivesse avaliado aquela impressão, tivesse tido uma impressão exclusivamente daquele momento, você poderia avaliar completamente diferente, porque ele não tem nenhuma relação com o problema passado. Então você entenderia de outra forma. E estaria tudo bem. Estaria tudo bem, porque você não ia ligar. Não, isso aqui não tem nada a ver, tal. Entendi porque ele fez isso, porque ela fez isso, e acabou. Seguiria o fluxo. É isso. Impressão e sistema emocional. Se você ficar atento a esses dois, a sua vida muda completamente. Completamente. Pensem nisso.